Você sabia que o Atlântico cresce cada vez mais enquanto o Oceano Pacífico vai diminuindo? Essa é uma imagem de satélite. Podemos ver essa falha bem no meio do Oceano Atlântico, causada pela dinâmica do interior da Terra, que afasta o continente sul-americano do continente africano. Essa dinâmica é o motivo do Oceano Atlântico estar em constante crescimento e eu vou explicar tudo isso neste vídeo. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. O processo é bem simples, mas antes, vamos entender como o nosso planeta é por dentro. A Terra é um globo rochoso que possui em seu interior 3 principais camadas. O núcleo, que está no centro da Terra, é muito quente e denso. A temperatura no núcleo chega a ultrapassar os 6.000 graus Celsius. Para se ter uma noção, é a temperatura semelhante à superfície do Sol. Divide-se o núcleo da Terra ainda em 2 partes, a mais interna, que é sólida, e a mais externa, que é semilíquida. O manto é a segunda camada, superior ao núcleo. É nela que se situa o magma, que são rochas em fusão, ou seja, rochas derretidas. O manto corresponde a cerca de 70% do nosso planeta. Acima dele está a crosta terrestre, que é a parte mais externa e fina dessas 3 camadas e corresponde a cerca de 1% do volume da Terra. Essa estrutura do planeta Terra é semelhante ao ovo. Veja, a gema seria o núcleo, a clara que envolve a gema seria o manto e a casca do ovo seria como a nossa crosta terrestre, fina e rígida. Então, temos que entender o seguinte, essa crosta não é integralizada, ela está dividida em placas que chamamos de placas tectônicas. Essas placas estão flutuando em cima do manto. Isso significa dizer que estamos flutuando em cima de magma. Agora, vamos nos situar no planeta. Estamos aqui, na América do Sul. Memorize a forma do nosso continente para encontrá-lo no próximo mapa. A teoria da deriva continental afirma que todos os continentes eram juntinhos, o supercontinente Pangeia. Pangeia era uma massa continental que teria se formado há cerca de 330 milhões de anos. Tínhamos também apenas um único oceano, o Pantalassa, que cercava todo o continente. E isso não é apenas uma suposição, existem evidências que comprovam essa teoria. Observe o nosso continente, ele se encaixa perfeitamente no continente da África. Essa é a evidência mais clara. Além disso, existem semelhanças entre as rochas presentes nos 2 continentes e também fósseis idênticos encontrados na área de encaixe. Nessa região também há uma evidência glacial. Em todos os lugares dessa área de encaixe, onde houve um evento de glaciação, existem estrias impressas nas rochas da época de Pangeia, há cerca de 300 milhões de anos. Essas estrias se formam a partir da abrasão do gelo nas rochas e estão presentes nesses lugares que hoje estão muito distantes. Todas essas evidências sugerem que esses 2 continentes e todos os outros estavam mesmo unidos em um passado distante e que se deslocaram posteriormente. Essa teoria da deriva continental, de que os continentes se deslocam, foi formulada pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener em 1912. Se você olhar com atenção, nessa representação da Terra ancestral, achará nosso continente bem aqui e ao seu lado o continente africano. Então, há cerca de 130 milhões de anos, Pangeia começou a se fragmentar. A parte que hoje é a América do Sul e a parte que atualmente é a África começaram a se afastar. Entre eles, foi se formando um espaço que começou a ser preenchido pelo magma que extravasava do manto e pelas águas do oceano, dando origem ao Oceano Atlântico. E foi assim durante muito tempo. Com o constante afastamento desses continentes, o Oceano Atlântico foi ficando cada vez maior. Na verdade, isso ainda está acontecendo. Muito bem, agora vamos entender o que causa esse afastamento, ou seja, que fenômeno ocorre para que o Oceano Atlântico esteja em contínuo crescimento. A temperatura interna da Terra vai aumentando com a profundidade, sendo mais quente em regiões próximas ao núcleo e mais fria em regiões próximas à crosta. Essa diferença de temperatura faz com que o magma que se encontra mais quente próximo ao núcleo suba e o magma que se encontra mais frio próximo à crosta desça. Esses movimentos do magma são cíclicos, pois o magma que sobe resfria e desce, e o magma que desce aquece e sobe novamente, reiniciando o processo que chamamos de correntes de convecção. Esses movimentos de convecção do magma exercem sobre a crosta terrestre, ou seja, sobre as placas tectônicas, uma pressão, que em lugares de falhas geológicas pode haver a passagem do magma para a superfície terrestre, originando processos vulcânicos e ainda podem causar o deslocamento dessas placas e também terremotos. São nessas falhas geológicas, às bordas das placas, que ocorrem os maiores abalos sísmicos.
É isso que acontece entre a placa da América do Sul e da África. Os movimentos de convecção do magma empurram a placa africana em direção ao leste e a placa sul-americana para o oeste. Isso afasta cada vez mais os dois continentes. O magma extravasa e preenche o espaço formado, e por isso o Oceano Atlântico cresce progressivamente, cerca de 4 centímetros por ano, e consequentemente o Oceano Pacífico vai encolhendo. Vale lembrar que esses movimentos, tanto do magma quanto das placas tectônicas, acontecem muito lentamente e na maioria das vezes não sentimos. Alguns casos de maior pressão exercida pelo magma podem provocar grandes abalos sísmicos e atividades vulcânicas intensas. E outra, o limite de uma placa não é o encontro com o mar. A placa pode continuar mar adentro, como é o exemplo da nossa placa sul-americana, que tem sua borda no meio do Oceano Atlântico. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.